Eu já não é a primeira vez que eu falo, eu sou fã do portal Econews, eu acompanho, o seu trabalho é um trabalho que eu considero imparcial, então eu sou muito fã do seu trabalho. O trabalho da imprensa é inquestionável, é importantíssimo, e o seu particularmente é um trabalho que eu admiro muito. Parabéns. Portal Econews, maior portal de notícias e política hoje de Tocantins e de Palmas. Agora, mais exatamente hoje, né, vamos dizer assim, conversando mais uma vez com a secretária Gabriela Siqueira. Tá, sei bem, como é que está, secretária? Estou bem, estou animada, feliz, estou trabalhando muito, um pouco cansada também, mas cheia de esperança, de que o nosso trabalho prospere muito. Maravilha. Secretária, vamos começar por um tema que estávamos até conversando antes da entrevista propriamente dita, nos bastidores, que é um tema muito latente. Tem alguns temas que a gente até vai falar, mas tem um tema que acho que passa por todos, né? Que é a questão que tem a ver com adoção, que tem a ver com preconceito com relação à adoção, enfim, a questão cultural, né? Mas, secretária, como é que você está vendo essa questão cultural nessa nova dinâmica da questão da proteção animal, em especial na questão cultural, nessa questão de adoção? Marcelo, é um desafio enorme, né, que nós vamos enfrentar, porque eu acredito que nós estejamos passando por um momento de transição. Eu vejo que existe uma mudança acontecendo, é evidente, posso citar aqui alguns exemplos do que vem acontecendo no sentido de mudar a realidade da possibilidade de adoção de animais de rua, mas ainda é o maior gargalo, digamos assim, né? Ainda é a maior dificuldade que quem lida com a promoção de proteção e defesa animal encontra, porque quando você consegue, enfim, que o poder público se responsabilize e faça a parte que lhe cabe, que é tirar animais de situação de abandono, de maus tratos, que é agir contra a crueldade animal, que é fazer resgates, prestar um primeiro atendimento, você precisa levar esse animal para algum local. E esse animal acaba passando por um abrigo que, no fundo, para nós, deveria se chamar casa de passagem, não abrigo. Porque o abrigo, o próprio nome diz, refere-se mais a um local onde o animal talvez permaneça por mais tempo. E a ideia seria que esses animais sempre saíssem da situação de abandono e maus tratos e fossem parar no fim do ciclo da proteção animal, que é dentro da casa de alguém, sendo bem cuidado, recebendo atenção, recebendo carinho. Porque nós estamos falando aqui majoritariamente de gatos e cachorros, que são animais domesticados e que sentem emoções. Esses animais, eles sentem prazer, eles experienciam prazer. E são animais que sofrem nas ruas, sofrem dentro dos abrigos, eles precisam de companhia, eles se acostumaram a estar junto dos humanos, não só para garantir alimentação, mas pelo afeto, né? Então, nós nos beneficiamos do afeto que eles nos dão e eles também, é uma relação mútua. E é muito evidente um animal abandonado, um animal de dentro de uma casa, a felicidade de um, a tristeza do outro. Você vê no olho do cachorro, você vê no rosto, eles são expressivos, você sabe quem é um cachorro feliz, quem é um cachorro triste. Então, a adoção é um ponto muito sensível que nós vamos, na Secretaria de Proteção Animal, trabalhar, porque ela exige que nós trabalhemos a conscientização das pessoas com relação à importância da participação da sociedade nesse ponto que é a adoção dos animais de rua, a adoção dos animais que serão resgatados, cuidados por nós e que serão entregues pelas ONGs e pela própria Secretaria já microchipados, ou seja, identificados, castrados, com todos os cuidados que a gente pode oferecer de um primeiro momento, para que esse animal já chegue saudável, sem oferecer risco, somente para dar amor e receber amor. E a gente acredita que a sociedade hoje está muito aberta a isso, então trabalhar um pouquinho mais a ideia da adoção do animal de rua, em comparação com a compra de animais de raça, e tentar explicar para as pessoas a importância de escolher um animal resgatado frente a um animal de raça que você precisa gastar para comprar, até porque muitos animais de raça eles vêm de maus tratos, né? Eles são filhotes de matrizes, né, que são mães que estão ali sendo maltratadas, engravidando cio após cio, às vezes artificialmente, para que passem uma vida inteira escravizadas
produzindo filhotes para gerar dinheiro para quem está comercializando. E isso a gente considera maus tratos. Nós vamos combater esse tipo de comércio ilegal e criadouros, né, que maltratam os animais. E precisamos da sociedade, que a sociedade entenda que a adoção é o ponto final. Sem a sociedade adotando, a gente teria que ter um abrigo municipal para abrigar todos os animais de rua. E nós estimamos que Palmas talvez hoje já tenha quase o mesmo número de habitantes e animais. Então imagina como que eu vou criar um abrigo municipal para colocar, sei lá, mais de 100 mil animais, talvez. A gente ainda vai fazer um estudo populacional para entender quantos animais nós temos em Palmas. Mas é humanamente impossível, não, né? Animalmente impossível. Eu não tenho como ter um abrigo municipal que abrigue todos os animais de rua. Então, alguns vão ter que permanecer na rua. E, se Deus quiser, muitos serão adotados, porque nós temos uma sociedade caridosa. Palmas é uma sociedade amável, uma sociedade que se orgulha da cidade. E eu não tenho dúvidas de que nós juntos, poder público e sociedade, vamos transformar essa realidade. Gabriela, é uma pergunta complexa, aliás, uma resposta complexa, não estou te pedindo aqui uma resposta definitiva pelo contexto, mas tudo, eu sempre digo que tudo na vida é questão de cultura. Ocidente é uma cultura, Oriente é outra cultura, e assim vai, várias questões que permeiam. Qual é a maior dificuldade da população entender a importância de adoção de animais, vamos colocar assim, oriundos da rua, vamos colocar assim? Marcelo, eu acho que é uma questão cultural mesmo, né? Eu acho que quando você não é impactado com alguns assuntos, algumas ideias, você fica com as ideias que te impactaram em algum outro lugar. Então, eu venho de uma geração em que, quando dentro de uma casa alguém queria ter um animal, um amigo meu, uma amiga minha, a ideia era sempre comprar um animal. Inclusive eu, quando era mais jovem, quando eu quis ter cachorro, eu comprei. Eu tenho 2 animais de raça em casa. E nada contra quem queira ter animal de raça, isso não é motivo de julgamento. Mas é muito importante que a gente converse sobre isso, que a gente explique que existe outra possibilidade, que não necessariamente é a única opção o animal de raça. E, inclusive, que a gente debata a questão da estética, porque a ideia de adotar, ela não precisa necessariamente vir a partir da ideia de eu quero ter aquele que é considerado bonito. Você pode muito bem querer adotar um animal pensando em transformar uma vida, em vez de pensando em ter um animal bonito. Porque existe beleza nisso também. Inclusive, na minha opinião, uma beleza muito maior, porque também permeia lá o tema da solidariedade, de fazer o bem, de melhorar a cidade. Então, quando você vai adotar um animal ou comprar um animal, você vai entrar nessa discussão. Eu vou pagar para ter um de raça ou eu vou adotar um resgatado da rua? Em uma dessas situações, você está ajudando a cidade, você está transformando a vida de um animal, você está tirando um animal de sofrimento e está proporcionando a ele uma vida que ele jamais teria condições de ter. Porque se você não adota, esse animal ele fica ou na rua ou num abrigo. Então, transformar a vida é um conceito muito forte. E quando a gente conversa com as pessoas a respeito disso, muitas vezes a gente está falando disso pela primeira vez com alguém. Tem muita gente que ainda nunca discutiu isso, nunca abriu a cabeça para ter esse tipo de informação, de visão, né, se abrir para esse tipo de opinião. Então, uma das funções da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal vem da nossa diretoria de educação popular, que vai trabalhar muito nas escolas, porque a gente sabe que as crianças têm a mente mais aberta, mas também nas empresas, nas universidades e em muitos outros locais, né, de discussão da sociedade civil. Vamos trabalhar muito a ideia de estímulo da adoção dos animais dos abrigos, dos animais de rua, dos animais resgatados, dos animais vindos de situação de maus tratos, porque a beleza desse ato é imensurável. Então, é muito mais bonito do que um animal de raça em casa, é ter um animal resgatado em casa, na minha opinião. E eu acho que muita gente pode passar a concordar com nós quando nós começarmos a discutir esses assuntos.
E a gente vai mudar essa realidade, é a opinião de muita gente, porque a sociedade, como eu disse, de Palmas é muito caridosa, é muito orgulhosa da cidade, e é uma sociedade jovem, moderna, aberta, e eu tenho certeza que a gente vai ter apoio da sociedade de Palmas nas nossas ações. Perfeito, é um tema muito instigante e difícil ser conclusivo nesse sentido da sua exposição, que foi muito bem colocada. Mas, secretária, uma outra questão importante, nesse período de 100 dias temos acompanhado, não só nós, eu digo imprensa, o Econews, mas a população, o trabalho intenso da secretaria sob a sua gestão, mas em especial ocorreu esses dias um evento, quer dizer, é o mês, né, Abril Laranja, melhor me expressando, mas eu digo do evento que vocês fizeram, inclusive com a sua participação ativa, batendo ali nos carros ali e tal, olha, vamos, pessoal, vamos participar. Queria que você me comentasse com relação a esse dia de evento em alusão a Abril Laranja. Sim, Marcelo, eu sou a secretária, né? Então, se eu não vou para a rua num evento meu, digamos assim, da secretaria que eu represento, quem mais vai? Então, é claro que eu, como secretária, tenho que estar ali fazendo o que está todo mundo fazendo na minha secretaria. Eu estou encabeçando um trabalho e tenho uma equipe muito bem formada, muito madura, muito capacitada, e tudo que nós fizermos é um trabalho de um grupo que ama os animais, que sofre com o sofrimento animal e que está aqui muito feliz por finalmente termos chegado, né, no Poder Executivo, e que está com muito entusiasmo. Então, ontem nós fizemos uma blitz educativa que distribuiu panfletos e adesivos e que conversou um pouco ali na rua, né, aqui da frente do prédio da prefeitura, a respeito do Abril Laranja, que é o mês de combate à crueldade contra os animais. Então, sim, eu bati na janela dos carros, eu expliquei o que a gente estava fazendo ali, eu expliquei a importância da sociedade participar denunciando quando se deparar com um animal sendo maltratado, seja no vizinho. A denúncia é anônima, ninguém precisa ficar com medo de denunciar. E nós agora temos uma parceria com a Guarda Metropolitana. O prefeito, já venho dizendo isso há algum tempo, ele já da Guarda Metropolitana exclusivo para o combate aos maus-tratos, com viatura exclusiva, ainda não temos, mas em breve teremos. Existe um grupo grande de guardas acabando o curso de formação, os carros estão sendo licitados, então a gente está enfrentando ainda algumas burocracias de início de gestão, e assim que esse momento inicial for superado, nós teremos cada vez mais eficiência no combate aos maus-tratos, e assim a gente vai poder terminar ou minimizar a crueldade que acontece aos olhos de muitos, né, com os animais. Quem aí nunca ouviu alguém dizer que o meu gato foi envenenado? O gato, aquela colônia de gatos lá da rua já desapareceu porque envenenaram, apareceram todos mortos. E aí entram 500 outras situações de maus-tratos, e inclusive aqui podemos entrar na nossa medida provisória que virou lei, que é uma felicidade muito grande, pois foi um trabalho, um esforço da Secretaria para produzir esse documento, que virou uma medida provisória inicialmente, assinada pelo prefeito, tem força de lei, foi apreciada pela Câmara de Vereadores, foi aprovada na íntegra e hoje é uma lei. Não é mais a medida provisória como a gente vinha falando alguns dias atrás. E essa lei, ela tipifica 48 situações diferentes de maus-tratos, para que a Guarda Metropolitana possa autuar e combater, e os infratores não ficarão mais impunes. Então, a crueldade animal em Palmas precisa ter um fim, precisa acabar, e nós estamos trabalhando em todos os sentidos para que isso aconteça. Perfeito. Também uma outra questão importante, essa semana a secretária esteve com o prefeito também em Brasília, puder comentar essa questão? Sim, foi motivo de muito orgulho, né? Estamos muito felizes, pois o prefeito ingressou na Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Foi uma reunião da FNP, que é essa frente, para a votação, né, para a eleição da nova mesa diretora e de todos os novos membros, já que houve agora a troca de gestão, né, em janeiro desse ano, em todos os municípios do território brasileiro, nacionais, dos municípios nacionais. Então, a nós, né, nos coube, né, ao prefeito Eduardo Siqueira Campos, nos coube a vice-presidência da proteção animal. E ele ficou muito feliz porque realmente Palmas criou a Secretaria de Proteção e Defesa Animal,
E nós estamos começando um trabalho que ainda é jovem, mas a nossa intenção é virar referência nacional em proteção e bem-estar animal. Palmas é uma cidade jovem, é uma cidade aberta a mudanças, é uma cidade de pessoas queridas e pessoas cuidadosas, de pessoas que se orgulham de serem palmenses ou de viverem aqui. Pessoas que entendem que a cidade veio de ideias inovadoras, veio do fruto de muita gente que abriu mão de estar nos seus locais de origem para chegar numa cidade nova. Então, quem está aqui tem muito orgulho de estar aqui. Eu brinco que eu nunca vi cidadão mais orgulhoso da cidade onde mora, onde vive, onde nasceu, do que o palmense. Se você fala mal de Palmas para um palmense, você leva uma bronca. Então, eu acho isso muito bonito, eu amo Palmas, eu vi essa cidade nascer. O meu pai e meu avô, quando pisaram aqui pela primeira vez, na época que a expressão tudo era mato, não era mato, era cerrado. Mas eu vi Palmas quando ainda não tinha nada aqui. E eu tenho uma vontade muito grande dentro do meu coração de ver essa cidade melhorar, crescer, ficar cada vez mais cidadã, bonita, com ideias modernas, com ideias jovens, inovadora. E a proteção animal é um tema que não é novo, mas que precisa ainda ganhar a discussão em todos os âmbitos da sociedade. Então, nós estamos aqui para fazer isso. Esse período de 100 dias sobre a sua, na secretaria, qual foi vamos dizer assim, o ponto mais relevante que de repente você poderia aqui mencionar para a gente? Olha, não posso deixar de dizer que até agora o ponto mais relevante foi de fato o dia que a gente assinou essa medida provisória, que agora é lei, e também agora o dia que a medida provisória foi apreciada e aprovada na Câmara dos Deputados e virou de fato uma lei. Porque Palmas nunca tinha tido nenhum tipo de política pública voltada exclusivamente para a proteção e bem-estar animal. Venho dizendo isso já há algum tempo. A criação da secretaria foi o primeiro passo e a medida provisória foi o segundo passo, e agora a aprovação da medida provisória e, de fato, a criação da lei, digamos assim, seria o terceiro grande passo. Agora nós temos um arcabouço legal, uma lei municipal que não só combate, tipifica os maus-tratos e instaura o processo administrativo que vai punir os infratores, mas também cria toda a política pública de proteção e defesa animal, cria os programas que nós vamos desenvolver. Então, ali a gente abrange todos os temas da proteção animal. Então, a gente cria o sistema de identificação dos animais da cidade, o Fundo Municipal de Proteção Animal, que vai poder receber doações de empresas privadas, de outros órgãos. A gente cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal, que é muito importante discutirmos com membros da sociedade civil e membros de outros setores, como, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, o conselho será formado e ele é muito importante. Nós criamos muitos programas e muitos itens importantes para que a proteção animal tenha embasamento, tenha arcabouço legal para acontecer. Então, quando eu vou fazer uma licitação para compra de algum item que eu precisava ter uma lei que embasasse, né, o meu pedido juridicamente, por que de eu estar fazendo aquela compra, por que de eu estar fazendo esse tipo desenhando esse tipo de projeto. Por quê? Porque agora Palmas tem uma política pública de proteção e bem-estar animal, está lá, virou lei. Agradeço a todos os vereadores que apreciaram e aprovaram na íntegra e ao prefeito que foi solícito a nós, é um trabalho da secretaria, juntamente com o prefeito, é um trabalho da prefeitura para a cidade de Palmas. Perfeito. Eu vou fazer duas perguntas e uma para ser prático dentro dessa questão. Estávamos até conversando nos bastidores antes. A questão no Brasil tem poucas, vamos dizer, secretarias similares, e aí eu estou falando de município, mas a gente poderia estender isso para estado. Se você for falar a nível federal, salvo engano, acho que não tem nada. E aí vem a pergunta. O que está faltando considerando que existe hoje um certo movimento a nível nacional também, com relação a essa mudança cultural na questão dos animais, né, em especial animais de rua, etc. Mas enfim, indo direto ao ponto. O que está faltando para ter mais secretarias nessa mesma linha? E, segunda pergunta, desculpe, fiz uma introdução grande, mas enfim. Palmas, a ideia, né, não sei, de repente ser um farol aqui dentro do Tocantins para que as demais cidades
criem secretarias similares? Sim, eu sinto que o que está faltando é o exemplo, né? Então, de fato, a criação da secretaria aqui na cidade de Palmas tem também a intenção de ser o exemplo para que outros municípios do estado sigam esse exemplo e também criem dentro das suas estruturas. Não precisa ser necessariamente uma Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, mas alguma estrutura dentro da administração que cuide desse tema, né, que exista para promover política pública para promoção de proteção e bem-estar animal. Geralmente, essas pastas existem dentro da pasta do meio ambiente. Então, aqui em Palmas mesmo, até o ano passado, até a gestão passada, quem fazia qualquer coisa, qualquer desenvolvimento de ideias, porque na prática nada acontecia. De fato, isso é uma verdade, precisamos dizer. Mas existiam pessoas dentro da administração que pensavam na proteção e no bem-estar animal. E essas pessoas estavam dentro da Fundação do Meio Ambiente, porque geralmente faz parte da pasta do meio ambiente a preocupação com fauna silvestre, e aí a gente acaba tangenciando aí os animais domésticos. Mas é uma omissão muito grande em no todo o território nacional, não é só aqui no estado do Tocantins. A gente vê que isso é um problema, né? E é recente, por exemplo, no governo federal, no âmbito do governo federal, foi só no final, se eu não me engano, do ano de 2023, ou seja, 2 anos atrás, menos de 2 anos atrás, que foi criado dentro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Departamento de Proteção, Defesa e Direitos dos Animais. Então, nós estamos seguindo uma tendência que vem aí já permeando alguns estados, por exemplo, a cidade de Curitiba já é uma cidade de referência que tem mais de 10 anos de políticas públicas implementadas promovendo proteção e bem-estar animal. Então, eles estão muito na nossa frente. E então a gente tem essa discrepância de lugares que já se preocupam com a proteção e o bem-estar animal há muito tempo, com a grande maioria de lugares que entende que animal não deveria ser motivo de preocupação da gestão pública. Que o animal se vira, que o animal é menos importante, que existem outros problemas que vêm na frente, portanto, os animais deveriam ser deixados de lado. E a gente sabe que essa visão é ultrapassada, tem muita gente que pensa assim, mas a grande verdade o conceito de saúde única tem sido muito discutido. A saúde humana ela é diretamente relacionada com a saúde do meio ambiente. Nós somos parte do meio ambiente, como você me disse, né? Agora há pouco, antes da gente começar essa entrevista. Então, o conceito de saúde única, ele define, né, essa codependência entre a saúde dos animais, a saúde do ser humano e a saúde do meio ambiente. Então, cidades que são arborizadas, que têm acesso, que permitem acesso aos animais, não só a fauna silvestre, como a saúde dos animais domésticos e domesticados que estão ali convivendo e dividindo conosco os espaços urbanos. Se a saúde é de todos, inclusive do meio ambiente, nós humanos temos mais chances de sermos saudáveis. Inclusive a saúde mental, que é um grande problema de saúde pública hoje, né? Você viver numa cidade de pedra, você não vê árvore, você não vê bicho, você não ter contato com a natureza, não faz bem. Nós não fomos feitos para isso. Para ficar em telas, em ambientes fechados, não vermos o sol, não vermos a natureza. Nós somos seres pertencentes à natureza. Então, a arborização é importante, existe toda uma discussão que já não é nem um pouco nova, inclusive, mas o conceito de saúde única, ele é relativamente novo. E nós estamos trabalhando o conceito de saúde única aqui quando estamos falando da saúde dos animais. Porque não é só uma questão de saúde pública humana, é uma questão de saúde única. Então, a gente precisa cuidar da saúde dos animais para que a nossa saúde também possa melhorar. Porque você andar numa cidade onde você, a toda esquina, se depara com um animal doente, com um animal atropelado que ninguém se preocupa em resgatar, com um animal que tem cara de que é um risco à sua saúde, porque ele está cheio de doença de pele, ele está sofrendo, ele está emagrecido, aquela visão que ninguém quer ter porque atrapalha o seu dia. Isso não é saudável. Então, não só pensando nos humanos, mas também na saúde dos animais, que são seres dignos de direitos, são protegidos pela Constituição e merecem o mínimo, merecem o básico, que é não passar fome, não serem abandonados, não sentirem sede. Isso faz parte do nosso exercício de cidadania, isso faz parte da nossa responsabilidade como seres superiores, né, que
que nos dizemos ser. Então, já que somos superiores, vamos cuidar do meio ambiente, dos animais. Isso é nossa obrigação, digamos assim. E não é à toa que a tendência mundial é que os estados passem, sim, a se preocupar com a saúde dos animais. E nós estamos seguindo a tendência. Graças a Deus. Perfeito. Secretária, esse período aí de 100 dias, grandes avanços já elencados por você, muito bem colocado. Mas aí eu lhe pergunto, alguma questão que nós não abordamos que você gostaria de ressaltar? Marcelo, eu poderia ficar, acho que uma semana aqui, talvez, falando sobre causa animal, a minha grande paixão. Eu amo discutir a causa animal, eu sei que existem temas polêmicos dentro da causa animal, mas eu acho que toda vez que a gente tem um espaço, então eu te agradeço por abrir esse espaço para discutir comigo, para levar para o seu público esse tipo de informação que eu estou trazendo. É sempre muito importante, como começamos dizendo, a educação, a informação, ela transforma a sociedade. Então, se eu fico fazendo o trabalho da secretaria aqui sozinha, fechada nesse ambiente, e não faço ações como a de ontem, que fizemos a Blitz educativa, e não dou entrevista para colocar o nosso ponto de vista, informar o trabalho da secretaria, a gente não consegue chegar em quase lugar nenhum. A gente vai ficar fechado fazendo um trabalho que vai atingir animais, mas a gente precisa atingir pessoas. Porque quem cuida dos animais são as pessoas. Então, o trabalho da secretaria, ele é voltado para a proteção animal e para a defesa animal, mas dos animais que as pessoas precisam proteger, as pessoas precisam defender e as pessoas precisam cuidar. Então, nós vamos fazer a nossa parte e a sociedade, contamos com a sociedade para que faça também a parte dela. Então, a secretaria é muito bem estruturada, tem um trabalho já muito bem definido, e nós vamos precisar contar muito com o trabalho da imprensa e com a ajuda da sociedade que, de mãos dadas conosco, vai fazer esse trabalho lindo, vai se orgulhar de estar fazendo esse trabalho. Quando o trabalho começar, a gente entende que a sociedade vai começar a ficar feliz, porque ninguém consegue olhar para uma transformação de uma vida do mal para o bem e achar que é desimportante ou que assim, irrelevante. Não, todo mundo fica feliz. Não é à toa que todo mundo que cai num videozinho de internet que mostra aquele animalzinho sofrendo e alguém que resgatou e aquela vida foi transformada e no final tá lá o animal feliz, todo mundo assiste aquele vídeo do início ao fim. São os vídeos que viralizam, né? O animal que estava ali numa situação de maus tratos e de repente veio alguém, salvou aquele animal, levou para uma clínica e no final o animal tá lá brincando com um brinquedinho dentro da casa de alguém, recebendo amor. Quem não quer assistir esse tipo de vídeo, né? Quem não quer assistir a transformação de uma vida, não precisa só ser uma vida humana. E outro recado importante, muito importante, o fato de nós estarmos pensando nos animais, na proteção animal, na saúde animal, na promoção de bem-estar animal, não impede a administração pública de estar promovendo a saúde humana. São duas coisas diferentes que podem andar juntas. O orçamento da saúde não perdeu R$1 porque a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal foi criada. Ninguém está tirando da saúde humana para promover saúde e bem-estar animal. Palmas é uma cidade que tem dinheiro e que pode sim fazer as duas coisas. Então, por que não? Vamos pensar nisso. Por que não? Vamos fazer os dois. Porque tem muita gente que fala para mim, sabe, Marcelo? Ah, quanta criança está passando fome e vocês aí tratando de animal. Gente, nós estamos tratando das crianças. As medidas de saúde pública necessárias estão sendo trabalhadas, inclusive por uma secretária da saúde extremamente capacitada, que é a Diene Kaminski, minha amiga e protetora dos animais, que é especialista no SUS e que vai transformar a saúde dessa cidade juntamente com o trabalho do prefeito. E por que não a criação da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal? São trabalhos que se complementam, que transformam vida, que fazem da cidade uma cidade melhor para se viver. Então, não vamos colocar... não criemos briga e disputa entre saúde humana e saúde animal, proteção humana e proteção animal. Vamos proteger todos os seres vivos que são dignos de direito, porque isso é responsabilidade nossa como poder público e nossa como sociedade civil. Então a gente vai ser mais feliz, seremos mais iluminados, mais evoluídos, a partir do momento que a gente tiver uma cidade com menos sofrimento. Perfeito. Inclusive, pautado nisso que a secretária acabou de falar, podemos afirmar de forma categórica que os paradigmas começaram a ser quebrados?
começaram a ser quebrados, Marcelo. Eu tenho escutado muitas pessoas elogiando o trabalho da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, e às vezes eu olho e falo, nossa, que bom que eu estou recebendo esse elogio, porque a gente ainda nem começou, essa é a verdade. Nós começamos, mas temos muito mais para trazer, né? E, de fato, as pessoas vão entender o que veio fazer a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, que é levar a castração em massa, gratuita para os animais, principalmente da comunidade, as sociedades mais vulneráveis. Então, nós vamos castrar para acabar com esse descontrole, né, esse crescimento desenfreado de animais de rua nos bairros periféricos, no centro também. Nós vamos levar campanhas de vacinação, pensando na saúde dos animais, para que as pessoas possam parar de ver os animais sofrendo nas ruas com doença que não é zoonose, não é doença que dá em humano, mas que maltrata o animal, que coloca o animal em sofrimento e que ninguém vai querer perder seu dia para parar e levar aquele animal para uma clínica particular e perder tempo, perder dinheiro. As pessoas não conseguem fazer isso, a gente entende, nem todo mundo tem condições. Então, o poder público agora vai agir para proteger esses animais dessas doenças cruéis que fazem com que eles fiquem sofrendo nas nossas portas e ninguém sinta que possa fazer nada. Então, o poder público vai passar a fazer a sua parte. E nós contamos com a sociedade para que nos ajude, para fazer a parte que lhe cabe também. E juntos nós vamos trabalhar para uma cidade melhor para todos nós. Maravilha. Secretária, você já fez até um comentário. Eu sou uma senhora. A força é como diz educação, né? Mas já foi até tema de outro dia nós conversamos, mas queria novamente a sua opinião com relação ao portal Econews. Olha, eu já não é a primeira vez que eu falo, eu sou fã do portal Econews, eu acompanho, a gente, né, como eu disse, já teve o prazer de te receber em nossa casa, na campanha, quando você foi fazer uma entrevista, eu vi que você foi em todos os candidatos e com as portas sempre abertas aqui da secretaria, em todas as secretarias municipais. O prefeito é uma pessoa muito simpática a você, o seu trabalho é um trabalho que eu considero imparcial e eu acho isso importantíssimo por parte da imprensa, que abra espaço para todos, que deixe que todos tenham a possibilidade de se comunicar, que não escolha lados, né? E que mostre o que a imprensa tem para mostrar, que é o que está acontecendo, dando as notícias, informando a população. E para a gestão pública é muito importante, porque é como eu falei agora anteriormente, se o nosso trabalho não for comunicado, como que ele atinge, como que ele transforma a sociedade, como que a gente muda a opinião das pessoas se a gente não tem a comunicação. Então eu sou muito fã do seu trabalho, eu sou muito admiradora do trabalho da imprensa imparcial e eu fico muito feliz pela abertura que você me dá, pela oportunidade que você sempre me traz de vir até mim perguntando como está a pasta, o que a pasta tem para mostrar, o que a secretaria tem para oferecer, porque nós precisamos nos comunicar e é através de trabalhos sérios como o que você faz que a sociedade evolui e que as pessoas têm como entender o que está sendo feito, conhecer o que está sendo feito, entender o que elas gostam, o que elas não gostam e transformar a opinião. Então, o trabalho da imprensa é inquestionável, é importantíssimo e o seu, particularmente, é um trabalho que eu admiro muito. Parabéns. Obrigado, secretário. E, por fim, uma mensagem para Palmas, né? Até, vamos colocar, 100 dias de trabalho com relação à secretaria. A gente brinca aqui 100 dias sem parar, porque o trabalho aqui não para. A gente está trabalhando demais, trabalhando muito, porque é uma secretaria recém-criada e temos pessoas que nos perguntam, né, o que vocês estão fazendo, né? Quando que eu vou receber na minha comunidade uma ação da secretaria? E nós ficamos ansiosos para que isso possa acontecer logo. Então, são 100 dias de muito trabalho, uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores e continuamos aqui no trabalho intenso de redigir todos os processos que não criam, porque eles já foram criados, né, na lei, né, os programas principais da Secretaria, mas que agora regulamentam e que, de fato, vão levar esses projetos para a comunidade. Então, muito em breve, estaremos chegando nos bairros da cidade com as nossas ações voltadas para a saúde animal, voltadas para a proteção e para o bem-estar animal. Já estamos combatendo os maus tratos. O Abril Laranja é o mês de combate à crueldade animal. Então, eu peço às pessoas que presenciarem
crimes de maus tratos a animais, que denunciem ligando no 153, as denúncias são anônimas, e nos ajudem a fazer esse trabalho, que nós vamos cada vez mais nos esforçar para que esse combate seja efetivo, e não serão só 100 dias de muito trabalho, serão 4 anos de muito trabalho, a gente está só começando. Perfeito. Secretária, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, parabéns por esses 3 meses de gestão que já mostraram muita coisa, né? E mais sucesso na implementação da efetivação de tudo isso que você colocou para o restante do decorrer do ano. Muito obrigada, Marcelo. Eu espero que você acompanhe o nosso trabalho, porque ele está chegando com força e a causa animal também está chegando com força na sociedade. A gente vê aí nacionalmente, não só aqui em Palmas. E é como eu disse, as pessoas vão se orgulhar, o nosso trabalho vai mostrar para o que veio, vai mostrar a importância que ele tem. E eu não tenho dúvida de que nós vamos fazer de Palmas uma cidade melhor de se viver, mais amiga dos animais, e todo mundo tem a ganhar com isso. Então, que você esteja perto de nós para presenciar esse trabalho bonito que estamos trazendo e preparando para a sociedade. Perfeito. Obrigado, secretária. Sucesso. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Obrigado. Mais uma vez.